Dom de Deus ao homem. Tem-se-me mostrado grande amor e condescendência de Deus em dar o seu Filho para morrer, a fim de que o homem pudesse encontrar perdão e viver. Foram-me mostrados Adão e Eva, que tiveram o privilégio de contemplar a beleza e encanto do jardim do Éden, e a quem fora dado comer de toda a árvore do jardim, exceto uma. Mas a serpente tentou Eva, e esta tentou o marido, e ambos comeram da árvore proibida. Quebraram o mandamento de Deus, e tornaram-se pecadores. As novas se espalharam através do céu, e as harpas todas se calaram. Entristeceram-se os anjos, e temeram que Adão e Eva lançassem de novo a mão ao fruto da árvore da vida, e se tornassem pecadores imortais. Mas Deus disse que expulsaria do jardim os transgressores, e pelos querubins e uma espada flamejante guardaria o caminho para a árvore da vida, de maneira que o homem não se aproximasse dela para comer do seu fruto, o qual perpétua a imortalidade. A tristeza encheu o céu ante a realidade de que o homem se perdera, e que o mundo que Deus havia criado se encheria de mortais condenados à miséria, enfermidade e morte, e que não havia meio de escape para o ofensor. Toda a família de Adão tinha que morrer. Vi então o amorável Jesus e contemplei em seu semblante uma expressão de simpatia e pesar. Logo o vi aproximar-se da inexcedível luz que envolvia o Pai. Disse o meu anjo assistente: ele está em conversa íntima com seu Pai. A ansiedade dos anjos parecia ser intensa enquanto Jesus estava em comunhão com seu Pai. 3 vezes ele foi envolvido pela gloriosa luz em torno do Pai, e na 3ª vez ele veio do Pai, e pudemos ver sua pessoa. Seu semblante estava calmo, livre de toda perplexidade e angústia, e brilhava com uma luz maravilhosa que palavras não podem descrever. Ele fez então saber ao coro angélico que se abrira um caminho de escape para o homem perdido, que estivera pleiteando com o Pai e obtivera a permissão de dar sua própria vida como resgate para a raça, de levar os seus pecados e receber sobre si a sentença de morte, abrindo desta maneira caminho pelo qual pudessem, mediante os méritos do seu sangue, encontrar perdão para as transgressões passadas, e mediante a obediência ser levados de volta ao jardim do qual haviam sido expulsos. Então poderiam ter acesso ao glorioso, imortal fruto da árvore da vida, a que tinham perdido agora todo o direito. Então alegria inexprimível encheu o céu, e o coro celestial cantou um cântico de louvor e adoração. Eles tocaram suas harpas e cantaram com mais entusiasmo que jamais haviam cantado, por causa da grande mercê e condescendência de Deus em entregar o seu Filho querido para morrer pela raça rebelada. Então, louvor e adoração se derramaram pela abnegação e sacrifício de Jesus em consentir deixar o seio de seu Pai e escolher uma vida de sofrimento e angústia, e uma morte ignominiosa, a fim de que pudesse dar vida a outros. Disse o anjo: pensais que o Pai entregou o bem-amado Filho sem luta? Não. Foi de fato uma luta para o Deus do céu decidir se deixaria perecer o homem culpado ou daria seu querido Filho para morrer por eles. Os anjos estavam tão interessados na salvação do homem que se poderia encontrar entre eles quem deixaria sua glória para dar a vida pelo homem a perecer. Mas, disse o meu anjo acompanhante, isto de nada aproveitaria. A transgressão era tão grande que a vida de um anjo não daria para pagar o débito. Nada menos que a morte e a intercessão do Filho de Deus poderia pagar o débito e salvar o homem perdido de desesperada tristeza e ruína. Mas a obra que fora designada aos anjos era de subir e descer com o revigorante bálsamo da glória para refrigerar o Filho de Deus em sua vida de sofrimento. Eles ministraram a Jesus. Sua obra era também guardar os súditos da graça e protegê-los dos anjos maus e das trevas que eram constantemente lançadas ao redor deles por Satanás. Vi que era impossível para Deus mudar sua lei para salvar o homem perdido a perecer. Portanto, ele permitiu que seu querido Filho morresse pela transgressão do homem.
Oração e fé. Tenho visto frequentemente que os filhos do Senhor negligenciam a oração, especialmente a oração secreta, e isto muito, que muitos que não exercem aquela fé que têm o privilégio e o dever de exercer, esperando muitas vezes receber aquele sentir que unicamente a fé pode trazer. Sentimento não é fé. Ambos são coisas distintas. Toca a nós exercitar a fé, mas aquele sentimento de gozo e as bênçãos, Deus é quem os dá. A graça de Deus vem à alma pelo conduto da fé viva, e está ao nosso alcance exercitar semelhante fé. A verdadeira fé apreende e reclama a bênção prometida, antes que esta se realize e a experimentemos. Devemos, pela fé, enviar nossas petições para dentro do segundo véu e fazer com que nossa fé se apodere da bênção prometida e a reclamar como sendo nossa. Devemos então crer que recebemos a bênção, porque nossa fé se apoderou dela e, segundo a palavra, é nossa. Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. São Mateus capítulo 11, verso 24. Isto é fé pura, o crer que recebemos a bênção, mesmo antes que a vejamos. Quando a bênção prometida se realiza e é fruída, cessa a fé. Muitos supõem, todavia, que têm muita fé quando participam amplamente do Espírito Santo e que não podem ter fé a menos que sintam o poder do Espírito. Tais pessoas confundem a fé com as bênçãos que a acompanham. O tempo em que propriamente deveríamos exercer a fé é aquele em que nos sentimos privados do Espírito. Quando densas nuvens de trevas parecem pairar sobre o Espírito, é ocasião para fazer com que a fé viva penetre as trevas e disperse as nuvens. A verdadeira fé baseia-se nas promessas contidas na palavra de Deus, e apenas aqueles que obedecem a essa palavra podem reclamar suas gloriosas promessas. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. São João, capítulo 15, verso 7. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. 1 São João, capítulo 3, verso 22. Deveríamos empregar muito tempo em oração particular. Cristo é a videira e nós as varas. E se desejamos crescer e florescer, devemos continuamente tirar seiva e nutrição da videira viva, pois, separados da videira, não temos forças. Perguntei ao anjo por que não havia mais fé e poder em Israel. Disse ele: largais muito depressa o braço do Senhor. Enviai insistentemente vossas petições ao trono e persisti nelas com fé firme. As promessas são certas. Crede que recebeis as coisas que pedes e tê-las-eis. Foi-me então chamada a atenção para Elias. Ele era sujeito a paixões idênticas às nossas e orou fervorosamente. Sua fé resistiu à prova. 7 vezes orou perante o Senhor e finalmente viu a nuvenzinha. Vi que havíamos duvidado das seguras promessas e ofendido o Salvador pela nossa falta de fé. Disse o anjo: cingi a armadura e, sobretudo, tomai o escudo da fé, pois isto resguardará o coração, a própria vida, dos dardos inflamados do maligno. Se o inimigo puder levar os desanimados a desviar de Jesus os olhos, a olhar para si mesmos e ocupar-se com sua própria indignidade, em vez de considerar a dignidade de Jesus, seu amor, seus méritos e sua grande misericórdia, ele lhes tirará o escudo da fé e alcançará seu objetivo. E eles ficarão expostos às suas terríveis tentações. Os fracos, portanto, deverão olhar para Jesus e crer nele. Então, exercitarão a fé.